Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Vidal e nesta aula vou falar sobre juros simples. Bom, os juros. O que vem a ser os juros? Juros é um rendimento, é um prêmio que você ganha no final de um determinado tempo, determinado prazo em que você aplicou esse dinheiro ou que você atrasou uma determinada conta e a empresa no qual te forneceu o serviço vai te cobrar esse rendimento pelos dias de atraso, ou pelos meses, ou pelos anos de atraso. Então, os juros nada mais é do que a diferença entre o montante, que é o valor que nós resgatamos no final, e o capital, que é o valor inicial. Então, nós podemos escrever aqui, olha, os juros, por definição, os juros é o montante menos o capital. Então, para entender melhor isso daqui, né? Para entender melhor, eu vou fazer um esqueminha aqui para a gente entender o que vem a ser o juros simples. Bom, nós temos uma linha do tempo. A linha do tempo, ela começa hoje, que nós chamamos de data zero. E ela vai até um determinado prazo, ou período, ou tempo, que eu vou chamar de N. Então, N é o período em que o dinheiro vai ser trabalhado, ok? Então, hoje, na data zero, eu pego o dinheiro disponível que eu tenho, que eu vou chamá-lo de capital. O capital é o dinheiro inicial. Então, eu pego o capital ou o principal, que é o dinheiro que eu tenho hoje, na data zero, e aplico esse dinheiro no banco. Esse dinheiro, ele, neste determinado prazo, ele vai render, vai ter um rendimento a uma determinada taxa, que vai ser acordada no ato do contrato. Essa taxa eu vou chamar de I. Então, o I é a taxa percentual que nós usamos no cálculo do juros simples. Bom, no final desse determinado período, quando chegar nesta data aqui, eu vou resgatar o meu dinheiro. Então, o que eu vou resgatar? Esse resgate é chamado de montante, que eu vou representar pela letra M. Então, M é o montante, é o dinheiro que você resgatou após um determinado período. Veja que o montante, eu apliquei este valor aqui, ó. Esse valor aqui foi aplicado. Então, esta parte aqui, ó, é o dinheiro que eu apliquei inicialmente. E eu retirei um montante maior, né? Esse montante maior, essa diferença entre o montante menos o capital é o que nós chamamos de juros. E vamos representar sempre pela letra J. Então, os juros é a diferença entre o montante e o capital, ok? Então, nós temos o C, nós chamamos de capital. É o dinheiro inicial. O J nós vamos chamar de juros, ou juro. Juro ou juros. É o rendimento. Quanto o dinheiro vai render no tempo, num determinado prazo, que pode ser ao dia, pode ser ao mês, pode ser ao ano, ao bimestre, ao semestre, ao trimestre, tá? Isso vai ser definido. Eu vou chamar de N. Eu vou colocar período, o período em que o seu dinheiro está trabalhando. O meu I é a taxa
percentual. No regime de juros simples, nós vamos trabalhar sempre com a taxa percentual. Não vou trabalhar com a taxa relativa ou unitária. Vamos trabalhar com a taxa percentual, que é mais fácil para efetuar os nossos cálculos. E o M é chamado de montante. É o dinheiro que você resgata no final da sua aplicação, ok? Para mim calcular, para que eu consiga calcular os juros é igual o meu capital inicial vezes a minha taxa vezes o período em que o dinheiro ficou trabalhando, ficou aplicado. Como eu estou trabalhando na taxa percentual, nós vamos dividir isso por 100. Então, quando a minha taxa for 25%, eu vou substituir o I por 25, porque a porcentagem já está aqui embaixo na fórmula. Então, esta é a fórmula do juros simples. Vamos supor que eu quisesse calcular o meu montante. O meu montante é o meu capital mais os juros. Esta fórmula nós chamamos de fórmula coringa. É o coringa. O capital mais os juros é o montante. Logo, os juros é o montante menos o capital. Se eu substituir este J por esta fórmula e efetuar alguns cálculos algébricos, eu vou obter aí a seguinte fórmula. O capital vezes 100 mais I vezes N. Isso tudo dividido por 100. Esta fórmula nós utilizamos somente em último caso. No caso em que eu não consigo usar a fórmula do juros simples e nem essa fórmula coringa do montante. Ok? Nós vamos fazer alguns problemas. Vamos resolver alguns problemas para ver como é aplicado estas fórmulas no cálculo do juros simples. Agora, para mim usar estas fórmulas, qualquer uma delas, existe apenas uma restrição. Nós temos uma restrição para usar estas fórmulas. Qual é a minha restrição? A minha restrição é que a taxa e o período, a taxa e o prazo, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Se a minha taxa está ao dia, o meu período tem que ser ao dia. Se a minha taxa está ao mês, o meu período tem que ser em meses. Se a minha taxa está ao ano, o meu período tem que ser em anos. Então, nós muitas vezes vamos precisar fazer esta conversão. Então, taxa, não esqueçam disso, hein? Taxa e período. Sempre na mesma unidade de medida. Sempre na mesma unidade de medida. Vamos lá então ver esses probleminhas aí, para a gente ver como que fazer essa aplicação, né? Então o primeiro problema nós temos aí, olha. Quais são os juros simples produzidos por um capital de R$ 7.200 empregado a 10% ao ano durante 5 anos? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar os dados para que a gente não se perca na hora de substituir na fórmula. Então nós temos aí, ele quer saber quais são os juros. Então, quais são os juros? Essa é a pergunta.
quais são os juros produzidos por um capital de R$ 7.200, empregado a uma taxa de 10% ao ano durante um período de 5 anos. Anotamos os dados, é a primeira coisa que a gente faz, anota os dados. Após anotar os dados, vamos ver se tem alguma restrição aqui. Tem alguma restrição? A taxa está ao ano e o período está em anos. Não temos restrição. Portanto, basta substituir na fórmula e efetuar o cálculo. Então, como eu quero descobrir os juros? Eu tenho o capital, a taxa e o período. A fórmula dos juros é o capital vezes a taxa vezes o período. Isso dividido por 100. Esta é a fórmula do juro simples. Vamos substituir os dados que nós temos aqui para efetuar esse cálculo. Então lá, os juros é igual capital. O meu capital é 7.200. Então 7.200 vezes a minha taxa, 10%. Nós vamos usar 10 aqui na taxa. 10, porque o porcento já está aqui embaixo. Vezes o período. O período é de 5 anos. Isso dividido por 100. Agora, para facilitar os nossos cálculos, nós podemos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Aí eu fiquei com 72 vezes 10, dá 720. 720 vezes 5 vai dar 3.600. Então, meus juros é de R$3.600. Nós estamos trabalhando com o nosso sistema monetário. O sistema monetário brasileiro é o real, ok? Aí o probleminha resolvido. Vamos agora fazer um segundo exercício aqui. Um capital de R$1.000 é aplicado durante 7 meses a uma taxa de juros simples de 24% ao ano. Qual o valor do montante obtido nesta aplicação? Bom, segundo o exercício, ele pede o valor do montante. Então, o que eu quero descobrir é o montante. Ele me fornece o capital. O capital inicial é de R$1.000. Então, é o capital que vai ser aplicado. Esse capital será aplicado no período de 7 meses a uma taxa de 24% ao ano. 24% ao ano. Qual o valor do montante? Esse é o valor que eu quero descobrir. Bom, o que nós temos aqui é... Se eu tivesse os juros, eu era só somar o capital com os juros e eu já obtive o montante. Mas eu não tenho os juros. Então eu vou ter que necessariamente encontrar os juros primeiro. Agora, perceba aqui que existe uma restrição. O período está em meses e a taxa está ao ano. Então nós vamos ter que converter essa taxa para meses. Então vamos lá, eu tenho aqui, olha, ano, eu quero passar para mês. Ano para mês é maior, o ano é maior do que os meses. O maior para o menor, maior para o menor. O que eu faço quando é maior para o menor? Você tem um bolo, quer chegar na fatia do bolo, você divide o bolo. Você divide o bolo para chegar na fatia. Então, maior para menor, divide. Vou dividir por quanto? Um ano tem 12 meses. Então, nós vamos dividir isso por 12. Então, eu vou fazer aqui, olha, 24 dividido por 12. Isso vai me dar 2
ao mês. 2% ao mês. Então, agora eu estou na mesma unidade de medida. Lembra o que eu falei? É a única restrição que nós temos que respeitar. O tempo, que é o prazo, o período, e a taxa na mesma unidade de tempo, na mesma unidade de medida, ok? Então, esquece esse 24%, agora nós vamos usar o 2%, ok? Muito bem, vamos calcular os juros primeiro, porque eu não tenho juros. Os juros é o capital vezes a taxa vezes o período que ficou aplicado o meu dinheiro. E isso eu vou dividir por 100, porque eu estou trabalhando com uma taxa percentual. Pronto, está aqui a formulazinha dos juros. Agora nós vamos substituir isso daqui. O meu capital é 1.000. Vamos colocar aqui 1.000 vezes a minha taxa, que eu vou usar 2% ao mês, vezes o prazo, que é de 7 meses. Isso dividido por 100. Vamos simplificar, vamos cortar esses 2 zeros com 2 zeros em cima. Aí eu fiquei com 10 vezes 2 dá 20. E 20 vezes 7 vai dar 140. Então, o meu juros é de R$140. R$140 é o meu juros. Mas a pergunta do exercício foi: qual o valor do montante? O valor do montante. O montante é o capital mais os juros. Essa é aquela nossa fórmula coringa. A fórmula coringa é essa daqui, ó. O capital mais os juros me fornece o dinheiro que vai ser resgatado no final da aplicação. Então, o meu capital era R$1.000. O meu juros foi de R$140. Portanto, o meu montante será de R$1.140. Vamos para o terceiro problema. Um capital de R$1.000 é aplicado durante 3 meses, gerando um montante de R$1.210. Qual é a taxa de juros simples anual dessa aplicação? Muito bem. Olha, nós temos aqui o que ele perguntou. Ele perguntou qual é a taxa. Qual é a taxa? Só que ele perguntou qual é a taxa anual. Então eu quero descobrir o valor dessa taxa ao ano. Qual o valor da taxa ao ano? Ok? Ele me forneceu o capital, que é de R$1.000. Me forneceu o período, que é de 3 meses. E me forneceu o montante. O montante é de R$1.210. E nós precisamos descobrir qual a taxa anual, qual a taxa ao ano em que ele vai resgatar R$1.210. Bom, nós sabemos o quê? Que o meu juros é o montante menos o capital. O meu juros é o montante menos o capital. Então, já dá para mim descobrir os juros aqui, olha. O meu juros vai ser igual. O meu montante é de R$1.210. R$1.210. Menos o meu capital, que é de R$1.000. R$1.000. Logo, o meu juros é de R$210. Então, eu já tenho aqui o meu juros. Então, para mim descobrir a taxa, eu posso aplicar a fórmula do juros simples, que é o capital vezes a taxa vezes o período, dividido por 100. Com esta fórmula, nós podemos descobrir o valor da taxa mensal, porque como o período aqui está em meses, eu vou achar a taxa mensal.
Então vamos lá. No lugar desse J aqui, eu vou colocar 210, que é os juros, que nós calculamos aqui em cima. O meu capital é de 1.000. A taxa eu quero descobrir e o período é de 3 meses. Então substitui o N por 3. Isso dividido por 100. Podemos simplificar aqui esses dois zeros com esses zeros e efetuar essa multiplicação. Então eu tenho 210, que é igual 10 vezes I vezes 3, vai dar 30I. Como o 30 está multiplicando I, ele passa para cá dividindo. Então vai ficar 210 dividido por 30, que é igual a I. Isso vai dar, pode cortar o zero, 21 dividido por 3, vai dar 7%. 7%. Só que aqui eu calculei 7% ao mês. 7% ao mês. E o problema pediu a taxa anual, a taxa ao ano. Portanto, nós vamos transformar. Se é 7% ao mês e um ano tem 12 meses, a minha taxa vai ser de 12 vezes 7%. A minha taxa será igual a 84%, que é a nossa resposta final. 84% ao ano. Ao ano, ok? Mais um probleminha aí. Qual é o tempo em que o capital de R$ 6.500 a 12% ao ano rende a juros simples a quantia de R$ 2.340? Qual é o tempo em que o capital de R$ 6.500? Vamos anotar aqui, né? Vamos anotar isso aqui. Então, meu capital é de R$ 6.500. Ele rende uma taxa de 12% ao ano. A juros simples, a quantia é o montante. Não, ele rende a juros simples. Aqui é os juros é de R$ 2.340. Qual o tempo que ele ficou aplicado? Então, o que eu quero descobrir é o período. Qual o período que ficou aplicado esse capital para render a juros simples R$ 2.340? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Vamos aplicar a fórmula do juros simples. Capital vezes a taxa vezes o período dividido por 100. Então, nesta fórmula do juros simples, nós vamos aplicar esses valores aí. Então, no lugar do J, o que é que eu vou colocar aí? Eu vou colocar 2.340. 2.340, que é igual. O capital é de 6.500. 6.500. Isso vezes a minha taxa, que é de 12% ao ano. Vezes o período que eu quero descobrir. Isso tudo dividido por 100. Para facilitar nossa vida, vamos cortar esses dois zeros com esses outros dois zeros aqui. Aí eu vou ficar com 2.340, que é igual 65 vezes 12, vai dar 780 vezes N. Como o 780 está multiplicando o N, nós vamos passar para o lado de cá, dividindo. Então, vai ficar 2.340 dividido por 780.
2.340 dividido por 780 vai dar 3, exatamente 3. 3 o quê? 3 anos. Então quer dizer que este capital ele ficou aplicado durante 3 anos para obter juros de R$ 2.340 a uma taxa de 12% ao ano, ok? Bom, vamos lá, mais um exercício, mais um probleminha aí, só mais um. Vamos lá. Marcelo emprestou certa quantia a Augusto, cobrando juros simples de 4% ao mês. 5 meses mais tarde, Augusto pagou o empréstimo e Marcelo recebeu R$ 420. Qual foi, em reais, a quantia que Marcelo emprestou a Augusto? Bom, o Marcelo, ele recebeu do empréstimo que ele fez R$ 420. Então, esses R$ 420 é o montante. É o montante que ele recebeu, é o dinheiro final. Os juros foi emprestado, o empréstimo foi feito a juros simples, a uma taxa de 4% ao mês. E ele quer saber aí, ele foi pago há 5 meses mais tarde, então o período é de 5 meses. 5 meses depois ele recebeu o empréstimo. Ele quer saber qual foi o valor que ele emprestou. Qual foi o valor que ele emprestou ao Augusto? Então eu quero saber o capital, quanto que ele emprestou para o Augusto. Existe alguma restrição aqui? Não. Por quê? Porque a taxa está ao mês e o período está em meses. Então não temos restrição. Se nós pegarmos aqui todas as fórmulas que nós temos, montante é o capital mais os juros. Eu não tenho juros. Se eu pegar a fórmula dos juros que eu não tenho, capital vezes a taxa vezes o período dividido por 100. Eu não tenho juros e não tenho capital. Então, esta fórmula aqui não dá para ser utilizada neste exercício. Porque senão eu vou ficar com duas incógnitas. Eu não tenho capital e eu também não tenho juros. Então, qual é a saída? A saída é aplicar a fórmula do montante. O montante é o capital vezes 100 mais a taxa vezes o período dividido por 100. Esta fórmula, a fórmula do montante, é a única fórmula que vai se encaixar neste exercício aqui, ó, das fórmulas que nós temos. Muito bem, então vamos lá. Eu tenho um montante que é 420. O meu capital, esse eu quero descobrir. O capital eu quero descobrir quanto que ele emprestou. Aí aqui 100 mais o I. O I é a minha taxa de 4%, vezes o período que foi de 5 meses, isso dividido por 100. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 100 daqui, passar para cá, ele vai passar multiplicando. Vai ficar 420 vezes 100. Isso é igual capital vezes 100 mais 4 vezes 5 dá 20. Agora nós vamos fazer essa soma para eliminar os parênteses. 420 vezes 100 vai dar 42.000. Isso é igual capital vezes 120. Esse 120 eu vou passar dividindo. Então vai ficar 42.000 dividido por 120. Isso é igual ao meu capital. Vamos fazer esta divisão.
42 mil dividido por 120, você pode eliminar esse zero, vai ficar 4.200 dividido por 12. O meu capital, o meu não, o capital do Marcelo, o Marcelo que emprestou, não fui eu, é de R$350. R$350 foi o valor que ele emprestou para o Augusto. E no final de 5 meses, ele recebeu um montante de R$420. Ok? Isso é juros simples. Isso é muito simples. Até a próxima.